nome é Fernanda, eu sou da JFL e vou apresentar um pouquinho da JFL para vocês antes da gente começar nosso vídeo, né? A JFL é composta por duas arquitetas, eu e a Juliana. Vocês não vão ver ela hoje nesse vídeo, mas no próximo vídeo a gente divulga ela aqui para vocês, a gente apresenta ela. E o que acontece? Eu e a Juliana, nós somos arquitetas recém-formadas, né? A gente se formou há 1 ano e a gente viu no mercado essa brecha de falar um pouco sobre arquitetura, que a gente viu que assim, muita gente tem os sites de arquitetura, tem muitos sites de arquitetura por aí, mas não é todo mundo que fala sobre arquitetura, assim. Fala para divulgação de serviços e tudo mais, mas a gente quer falar sobre arquitetura, né? Não só a divulgação do nosso serviço, mas sobre a arquitetura em si. E ensinar vocês um pouco sobre o mundo da arquitetura, né? Eu e Juliana, nós somos de Niterói, tá? Então, atualmente, além dos vídeos que a gente está fazendo, a gente também faz atendimentos e projetos no Rio de Janeiro. E vocês podem entrar no nosso site, tá? Dar uma olhada lá. A gente está convidando todo mundo a se cadastrar lá no nosso site, porque como a gente está montando esse site agora, a gente está querendo mostrar para vocês esse mundo da arquitetura. Toda semana a gente vai tentar mostrar para vocês um tema novo. Assim, cada segunda-feira a gente vai postar um vídeo relacionado a um certo tema e vai comentar a respeito para vocês entenderem um pouquinho sobre esse tema. O vídeo de hoje, que a gente está aí divulgando para vocês a semana toda, é sobre a vistoria no apartamento novo, né? Porque o que acontece? Quando a gente compra um apartamento novo, a gente recebe da construtora um pedido de vistoria do apartamento quando o apartamento tá pronto. E aí a gente tem que ir lá, né, fazer essa vistoria. E agora? Como que a gente faz essa vistoria? Tem muita gente que não sabe fazer essa vistoria e acaba tendo muita dor de cabeça depois que pega as chaves do apartamento. Então, a gente vai te ensinar o passo a passo. Inclusive, vamos disponibilizar aqui para vocês um checklist para vocês levarem para essa vistoria, para conseguir verificar, ter certeza de que foi verificado todos os itens. Gente, é muita coisa para verificar dentro de um apartamento, então preste atenção nesse passo a passo, pesquisa o máximo que der antes de fazer a vistoria, ou então, como muita gente faz, chama um arquiteto, contrata um arquiteto e faz para fazer essa vistoria para vocês, né? Tem muita gente que entra no apartamento, e claro que apartamento é um sonho, você comprou aquele apartamento, só você sabe o quanto você fez para poder ter, o que você fez para você poder ter aquele apartamento. Então, assim, quando você entra no seu apartamento, você já vai direto dar uma olhada em localização de onde você vai colocar os móveis, qual parede você vai pintar, o que você vai fazer na cozinha. E assim, se tiver vista pra praia, então ferrou. Você entra no apartamento, vai direto pra varanda e fica lá apreciando a vista do seu apartamento. Isso é normal, gente. Muita gente faz isso. Aliás, quase todo mundo faz isso. Só que a gente, além disso, a gente tem que entender que a gente tem uma vistoria para fazer. Porque se a gente não fizer aquela vistoria, a gente acaba deixando de ver certas coisas importantes que acaba dando muita dor de cabeça pra gente depois. Então, gente, vamos lá, né? Vamos começar o passo a passo de como vistoriar um apartamento que eu acabei de receber da construtora, né? Isso serve também até, por exemplo, você vai alugar uma casa, você tem que fazer uma vistoria nessa casa para ver o que está funcionando, o que não está, né? Você tem que verificar o que está acontecendo naquela casa. Então, serve para qualquer tipo de vistoria de imóvel, né? Eu vou explicar para vocês, a gente vai traçar uma linha, né? Eu vou explicar para vocês quais os itens que a gente tem que ver, né, em cada cômodo. E eu aconselho vocês a, por exemplo, fazer primeiro o cômodo que tem mais itens para ver
E aí você fecha a vistoria com aquele cômodo que não tem quase nada para ver. Por exemplo, vamos começar com uma cozinha, né, que tem hidráulica, elétrica, tem pedras, esquadrias. Então a gente vai começar com uma cozinha, por exemplo, e vai finalizar com um quarto, né, com um quarto que não tem muita coisa para se ver dentro do quarto. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, piso, o que tem que se ver no piso, hidráulica, o que se tem que ver na hidráulica, elétrica, esquadrias. E aí, nesses itens, você tem que dar uma olhada em cada cômodo, entendeu? Essa listinha de itens a gente tem que dar uma olhada em cada cômodo. E isso está descrito também dentro do nosso checklist, que a gente está disponibilizando aqui para vocês entenderem direitinho qual é o passo a passo e o que tem que se ver em cada cômodo, tá? A gente precisa levar para a vistoria um balde, né? Um balde é super importante porque a gente vai testar o caimento do balde. Eu já chego lá para falar como é que testa esse caimento. A gente vai levar um cabo de vassoura de madeira para testar os pisos do seu apartamento. A gente tem que ver se tá oco, se não tá, tá? Que a gente, falando do piso, eu também explico para vocês. E vamos levar um carregador de celular, que eu acho que é mais fácil, todo mundo tem, pra gente poder testar os pontos elétricos, beleza? Aí você pode até me perguntar, Fernanda, e o ponto de luz, né? Como é que eu faço para testar? Então, geralmente, assim, depende muito da construtora. A gente chega no apartamento, já tem esse ponto, a lâmpada no ponto de luz. Então, a construtora disponibiliza para você essas lâmpadas para a gente testar. Caso não tenha essa lâmpada para a gente testar o ponto de luz, a gente vai no final da vistoria receber um laudo, né, checando tudo que foi vistoriado, falando que está tudo ok. Ou não, né? E aí a gente pode fazer observações nesse laudo. A gente pode chegar lá no final do laudo e escrever observação. Os pontos de luz não foram testados na hora da vistoria, tá? E aí você assina. Mas, gente, já informando aqui para vocês, tudo que não pode ser visto, que não pode ser checado, a gente coloca escrito nesse laudo, tá? Escrevam tudo nesse laudo que vocês acharem dentro do seu apartamento de incompatibilidade ou que não tá funcionando, que tá errado, tá? Escrevam tudo lá, que é uma maneira de vocês se resguardarem, tá? Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer a vistoria, a gente vistoria tudo que a gente pode ver. Então, assim, tudo que a gente pode ver ali naquele ambiente, a gente vai checar se tá ok ou se tá funcionando. Se tá quebrado, se tá deteriorado ou se tá funcionando ou não. Agora, as partes internas geralmente são cobertas com garantias. Por exemplo, eu tenho uma garantia de X anos para hidráulica, uma garantia de X anos para elétrica, e eu até tenho garantia para piso, para bancada e tudo mais. Só que depende muito dessa garantia, tá? Às vezes você vai assinar a garantia e eles vão olhar para você e vão falar: poxa, mas você assinou aqui na sua vistoria que estava tudo ok, então tá tudo ok para mim, tá? Então, por isso que é importante a gente ver detalhe por detalhe nessa vistoria, pra gente não ter dor de cabeça no final. Depois que seu apartamento já tá pronto, e aí você descobre que a pia não tá funcionando, que o piso tá trincado, sabe? Então, é melhor a gente vistoriar direitinho antes. Vamos começar, então, com a parte do piso. Fernanda, o que eu tenho que ver no piso, né? No piso e no azulejo. A gente tem que analisar primeiro se o apartamento está limpo e se tem condição da gente ver a qualidade do piso. Se ele está trincado, se ele está quebrado, tá? Leva também um marca-texto ou uma canetinha, porque o que acontece? Qualquer lugar que tiver quebrado ou trincado, você faz um X, anota lá que aquele piso está quebrado. E aí no final da vistoria você tira uma foto do apartamento todo e aí vai estar lá onde estava com X, onde não estava, tá? Porque
Aí no seu laudo você pode só colocar pisos marcados para troca, estavam quebrados, entendeu? Você não precisa ficar explicando a localização desses pisos, que é inclusive bem mais difícil, né? Você explicar a localização desse piso. Então vamos lá, leva uma canetinha para ver os pisos. A caneta Bic não pega, tá, gente? Não, dependendo do piso ela não pega, então é bem importante a gente levar um marca-texto, porque eu tenho certeza que marca-texto funciona. Um marca-texto mais escuro, tipo azul, rosa, tá? O amarelo ele fica um pouco apagado. Eu trabalhei muitos anos fazendo vistoria, então a gente via de tudo lá, por isso que eu falo com propriedade isso pra vocês. Então, leva um marca-texto escuro para marcar os pisos. Então você vai chegar no ambiente que você vai vistoriar e se tiver azulejo, você também vai testar, vai dar uma olhada se tá quebrado, se tá trincado, tá? Às vezes tem uma listrinha assim, bem fininha, e aí você tem que dar uma olhada se aquilo ali tá trincado ou não. O técnico da obra, ele vai te acompanhar, um técnico, eles vão disponibilizar para te acompanhar. E aí você pode ver junto com ele, pergunta as coisas para ele também que você tem dúvida, que eles estão ali para isso também, para tirar dúvidas de vocês, tá? E aí, depois que você vistoriou todo o piso e todo azulejo, viu que não tá trincado, que não tá quebrado, você vai pegar o cabo de vassoura, tá? E vai bater em cada piso. E nos azulejos também. No azulejo você pode bater com a mão, que é mais fácil, né? Então você vai bater em cada piso, vai verificar se ele tá oco ou não. Você vai ver que vai fazer um barulho diferente, ó. Então você também marca esses pisos ocos, porque o piso oco, você não consegue ver, né? Só que ele não tá com defeito estético, mas ele vai quebrar com muito mais facilidade. Se você for pôr um armário ali, por exemplo, e o azulejo tiver oco, ele vai trincar o piso todo, ou o piso vai cair ali na sua mão, entendeu? Dependendo da quantidade do oco que ele estiver. Então é sempre importante você marcar também, além dos pisos quebrados e trincados, o piso que tá oco, tá? E aí a gente vai fazer essa verificação de pisos e azulejos em todos os ambientes, né? Acompanhando aquela listinha que a gente vai passar para vocês. Tem que ver na parte hidráulica, tá? Todos os ambientes que tiverem torneira, a gente vai deixar a torneira aberta um pouco, tá? E vai reparar o seguinte: a torneira tá saindo água normal ou ela tá entupida, né? Ela tá descendo pro ralo, não tá? O ralo tá entupido, tá bom? Então é importante a gente deixar um pouquinho do tempo ela ligar, uns 2, 3 minutinhos ali, e a gente vai reparar isso em todas as torneiras, tá? Cozinha, área de serviço, banheiro, varanda, às vezes a varanda é gourmet, então tem a bancadinha, tá? E a gente vai reparar também que ao fechar a torneira, dá uma olhada embaixo da pia e ver se naquele sifão, que é aquele ralo que leva a água até a parte da parede, o ralo da parede, repara se tá molhado, se ficou molhado. Porque se ficou molhado, é porque ele tá vazando. Se ele tá vazando, não dá pra continuar vazando, né? Porque imagina você comprou um armário, você mandou fazer o seu armário lá, você não viu na vistoria que ele tava vazando, mandou fazer o seu armário e aí instalou o armário. Quando você vai ver, ele molhou teu armário todo por dentro, né? E acabou com o teu armário novo que você acabou de fazer. Então, para isso é super importante, gente, dar uma olhada se o sifão tá vazando, tá? É muito fácil de ver, tá? Dá uma olhada lá, passa a mão nele todo. Se o técnico chegar pra você e falar, tá molhado, mas não é o sifão que tá vazando, não. Aí você dá uma olhada se a pia tá vedada, né? Se em volta da pia ela tá vedada ali. Mas se não tiver, é super fácil, porque é só passar um siliconezinho, silicone veda a água de descer, não tem problema algum. Esse é o mais simples de resolver, tá bom? Então, na hidráulica, a gente vai ver passo 1, se a torneira tá vazando. Passo 2,
se o sifão tá vazando. E passo 3, vamos pegar o nosso balde. Em todos os ralos que existirem no seu apartamento, você vai pegar e vai jogar um balde de água. 1 ou 2 baldes de água, você sente lá como é que foi a descida da água. Se você tá com dúvida, joga mais um balde, vamos ver como é que funciona, tá? Por quê? Porque a gente tem que ver se o ralo tá entupido, né? E o ralo não pode estar entupido. A gente entende assim, a gente acabou de entrar no apartamento que acabou de sair de obra, né? E obra tem sujeira pra tudo quanto é lado, tem pedra, tem areia, tem... Enfim, você acaba de sair de um apartamento que estava em obra, então tem todas as possibilidades do mundo para aquele ralo estar entupido. Então a gente vai jogar água em todos os ralos, porque o seu ralo não pode estar entupido. Você não pode aceitar seu ralo entupido, né? Ralos específicos dentro de um apartamento que eles precisam ter caimento. O que é isso? Não é um escorrega dentro do seu apartamento, nem uma montanha-russa, não. Porque às vezes a gente fala em caimento, a pessoa quer ver aquele caimento. Às vezes é imperceptível a olho nu, tá, gente? É uma coisa bem suave. É dentro dos boxes do banheiro e na varanda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Geralmente, dentro de banheiro, você consegue ter lá o chuveiro, né? E tem água. Então, se não tiver, você usa o balde, tá? Mas o balde geralmente é mais pra gente testar a varanda, tá? Então, a gente vai pegar, vai ligar o chuveiro, vai deixar um tempo aquele chuveiro ligado e vai verificar. Fecha o chuveiro, espera um pouquinho, vai fazendo o resto da vistoria enquanto isso, né? Liga todos os chuveiros. O ideal é a gente fazer isso no início da vistoria. A gente já pede licença, vai ligando todos os chuveiros, deixa ali um pouquinho ligado, depois a gente desliga todos, começa a vistoria e quando chegar no banheiro já vai conseguir ver essa situação. Você vai ver o seguinte: se o ralo está entupido, né? Se desceu tudo, a água toda, e se ficou poça dentro do seu box, tá? Ah, ficou poça do lado oposto do meu ralo, tipo, tá errado, tá? Manda trocar. Enquanto você não assinou o laudo, você tem o poder de trocas na mão, tá? Então você vai chegar e falar, ó, caimento tá ruim, troca pra mim. Ah, mas eu vou ter que quebrar o banheiro todo pra fazer seu caimento, não sei o que. Troca. Tá errado, temos que trocar, tá? Então, beleza, a gente vai dar uma olhada nesse caimento dos banheiros e da varanda. Sendo que na varanda ainda é um pouco mais grave, porque a gente vai pegar um balde, vai jogar água na varanda toda e essa água ela tem que descer pro ralo, tá? A gente tem que fazer esse caimento para toda essa água descer pro ralo, porque o que acontece? Se tiver alguma coisa empoçada na sua varanda, se ficar um caimento ruim na sua varanda, a varanda ela pega chuva de vento, né, gente? Então, é super importante ter um caimento, porque a varanda vai estar sempre que chover, ela vai entrar água na sua varanda. Então, vamos dar uma olhada com atenção no caimento da varanda, para não ficar lá empoçado. Aí, às vezes, você tá viajando, esqueceu lá a varanda, tá chovendo, empoçou e aí infiltrou no vizinho, olha o problemão que vai te dar, tá? Então, verifica o caimento da varanda direitinho. Dá uma olhada na bancada, né? O que a gente tem que ver na bancada? Se tá nivelada e se tá inteira, né? A gente tem que dar uma olhada para ver se ela não tá quebrada, se ela não tá trincada, se ela tá nivelada, né? O que a gente vai fazer? Ah, Fernanda, eu não tenho um nível. Como é que eu vou ver se ela tá nivelada ou não? É simples, tá? Você vai pegar um potinho de água, o próprio balde, enche um pouquinho e joga um pouquinho só, não precisa ser muito. Joga um pouquinho no lado da bancada, né? E se aquela água escorrer para qualquer lado, para frente, para trás, para lado, para o outro, tá desnivelada. E aí a gente tem que mandar nivelar a bancada, a gente anota lá no laudo, bancada desnivelada. Agora, se a água ficou parada, show de bola, tá? A água tem que ficar parada, tá? Então é isso.
Bancada a gente vai ver se está quebrada, é bom a gente espalhar também a água na bancada toda. Passa a mão na bancada mesmo, dá uma olhada geral, porque às vezes ela fica com poeira e aí acaba escondendo aquele trincadinho que tá ali no cantinho. E aí a bancada trincada também não é legal, porque vai infiltrando água, tá? Então dá uma olhadinha direitinho, passa a mão na bancada toda, tá? E dá uma olhada se tá trincada ou quebrada, né? Nas bancadas eu tenho pedras no banheiro, na divisão do box, na divisão da cozinha, da área de serviço. Eu tenho pedra nas soleiras do apartamento, eu tenho pedras, tá? Eu vou ter soleira geralmente na cozinha e no banheiro. Vai ter a pedra também entre a sua sala e a sua varanda, que é o castelo ou o chapim, como chamam. Que você vai dar uma olhada, ela vai estar embaixo da sua esquadria, assim, da janela não, no caso da porta da sua varanda, tá? E aí, além dessa pedra entre a sala e a varanda, você tem a pedra embaixo do guarda-corpo, que é onde o guarda-corpo fica fixado. Então dá uma olhadinha nessa pedra também. Dentro da parte de hidráulica, a gente também tem que ver se a descarga do nosso banheiro tá ok, tá? Dá descarga, aciona lá a descarga e vê se tá descendo direito a água, vê se tá com vazamento, tá bom? E a gente também, é importante a gente dar uma olhada nos pontos que a gente tem no contrato, por exemplo. Lá no seu contrato tá falando que a sua cozinha tem que ter um ponto para bebedouro, um ponto para lava-louça. Não tem como a gente testar esses pontos, mas esses pontos com certeza vão estar cobertos de garantia. Tirem essa dúvida lá com o técnico que vai estar acompanhando vocês, tá? E verifica a localização desses pontos, tá? A lava-louça ela tem que ter uma entrada e uma saída de água. O bebedouro, só uma entrada de água. E às vezes, se você pediu também, no seu contrato tá lá escrito que você tem um chuveirinho, o ponto de chuveirinho no seu banheiro, verifica se o ponto tá lá, tá? Verifica se tá... Se você pediu o chuveirinho, verifica se o chuveirinho tá lá, testa o chuveirinho, aperta ele, vê se não tá vazando, se tá arranhado, quebrado, tá bom? E no chuveiro também a gente vai testar, a gente vai verificar o seguinte: se os dois registros de água quente e água fria, a água quente não vai estar funcionando, dependendo do apartamento, não vai estar funcionando, se for um apartamento a gás, por exemplo. Mas a água fria tá. Então, só abre, né, porque a gente vai ter que testar o caimento também, e verifica se os pontos estão alinhados, tá, gente? Se esses dois pontos estão ali alinhados. Eu já vi em apartamentos que tinham um registro de água quente aqui e o de água fria aqui embaixo, assim. Não existe isso, tá, gente? Eles têm que estar alinhados e no eixo ali com o chuveiro, tá? Chuveiro no meio e os dois registros ali embaixo. Verifica a altura do chuveiro, vê se a altura do chuveiro é aquela altura adequada. Claro que a gente não vai medir a altura do chuveiro ali, mas dá pra olho nu a gente verificar se ele tá numa altura adequada, tá? Então a gente verificou os registros, verificou o chuveiro, as torneiras, tá? Os ralos, os caimentos, e a gente vai verificar também para os apartamentos que tem ponto de gás, você vai ter ali dentro da área de serviço 3 pontinhos, 2 para água, uma entrada e uma saída de água, são 2 pontinhos, e um ponto de gás, tá? E aí, para você poder encaixar o seu aparelho de gás, que é o que vai esquentar água para os seus chuveiros. A gente tem que dar uma olhada também, já passando para algum outro ponto, assim, saindo um pouco da hidráulica, em cima na área de serviço, se você tiver seu gás ali, você vai ter que estar disponível para você um corrugado. É um tubo, tá? Que vai estar ali caído ali para você só encaixar no seu aparelho. Só que é super importante isso, gente, porque isso evita que quando tem algum vazamento de gás, ele entre para dentro do apartamento. Então ele sai por aquele tubo e vai para fora, tá? E tem lá em cima da sua área de serviço também tem toda uma proteção para aquele tubo. Então o que você vai ver? Esse tubo ele não pode de jeito nenhum estar amassado, rasgado ou tipo todo deteriorado, entendeu? Ele tem que estar em perfeito estado,
porque você vai encaixar ali e aquele gás vai passar por ali se tiver um vazamento, tá bom? Então, pela segurança de vocês, é super importante isso tá bem vistoriado e não tá amassado nem quebrado, tá bom? Então, vimos todos esses pontos na parte da hidráulica, né? A gente já verificou que na parte da elétrica a gente tem que testar, a gente verificou que as pedras a gente tem que ver se tá quebrado ou se não tá, né? As louças a gente verificou também, né? Se tá quebrado, se não tá. Os pisos, que é o mais importante, que é o que mais tem que ver no apartamento, né? E agora a gente vai verificar as esquadrias, né? Temos 2 tipos de esquadria dentro de um apartamento. A de alumínio e a de madeira. As de madeira são as portas dos cômodos, né? E as de alumínio são as janelas, as portas para as varandas, tá? A gente tem que verificar, entrando na esquadria de madeira, a gente tem que verificar se ela tá fechando, se ela tá trancando, dá 2 voltas lá com a chave. Tem que pedir a chave, tá? Pro técnico, a chave tem que estar no apartamento para você testar. Ah, não tem chave. Então escreve lá no seu laudo que as suas chaves não foram testadas, tá, gente? Então vamos verificar se a porta tá fechando, se ela tá com a maçaneta bamba ou se a maçaneta tá fixa, firme, e se ela tá trancando, tá? E aí a gente verifica também se a porta tá fechando sozinha, tá, gente? Isso é uma coisa muito engraçada, porque muita gente chega e fala assim, ah, a porta fecha sozinha por causa do vento. Também. Ela também fecha sozinha por causa do vento. Só que tem uma parte que, por exemplo, você abre a porta e não tem vento nenhum, você abriu a porta e a porta, pum, fechou sozinha. Ou então, tipo, ela fica aquele barulho irritante, descendo, fechando sozinha. Isso não é normal, gente. A porta tem que ficar parada, tá? Quando ela fecha sozinha, ela tá fora de prumo. Então, tem que tirar a porta de novo e colocar ela reta, nivelada ali no prumo, tá bom? Então, você vai fazer esse teste também em todas as portas. Você vai abrir ela por completo e vai deixá-la parada. Se ela fechar sozinha, ela tá fora do prumo. Se ela ficou parada, tá ok. Mas aí vê também a questão, né? Se tá ventando lá na hora, tem que ver tudo isso, né? Fecha a janela e abre ela lá, tá? E vamos ver o que tá acontecendo com essa porta. Então, a porta as esquadrias de madeira, a gente verifica isso, tá? Geralmente, as esquadrias de madeira da cozinha e do banheiro, elas são um pouquinho mais altas embaixo. Ela tem uns 4 centímetros embaixo dela, assim, pra cima, porque ela... para passar o gás e em ambientes confinados, tá? Então é normal, não achem que sua porta tá faltando um pedaço, que ela tá menor, tá? É normal esses 4 centímetros ou 3 embaixo da porta da cozinha e dos banheiros, tá? Do lavabo também, porque o lavabo é um ambiente confinado também, tá? Então, agora a gente passa para a parte de esquadria de alumínio. A esquadria de alumínio, a gente tem mais itens a verificar, né? A gente tem que verificar se ela... Geralmente ela abre e fecha para os 2 lados, então você tem que abrir e fechar ela para os 2 lados. Você tem que trancar ela, ver se ela tá trancando direito, tá? E vai um pouquinho para trás, dá uma olhada se ela tá alinhada ali, se ela tá nivelada na sua parede, tá? Porque às vezes ela tá... assim, caída assim pro lado, entendeu? Super normal disso acontecer, tá, gente? Não tô falando coisas assim absurdas, não, porque às vezes você olha e fala assim, gente, quem que vai instalar uma janela torta? Já vi muito, tá? Nesses meus anos fazendo vistoria, eu já vi muita janela torta, já vi muita bancada torta, já vi muita parede torta. Então, assim, a gente tem que verificar, sim, se a janela tá nivelada, tá? Mas é uma coisa simples, você dá um passinho para trás e só dá uma olhada, assim, uma análise geral, assim, na sua janela, tá? É fácil de identificar. E aí você vai testar se tá fechando, se tá trancando, e você também vai verificar se os vidros estão arranhados, se os vidros estão quebrados e se o alumínio tá arranhado, tá? Porque o alumínio é uma coisa muito fácil de arranhar.
Então verifica se o alumínio também está arranhado, tá, gente? Super importante isso. A verificação do alumínio a gente também vai fazer na nossa varanda, tanto na porta da varanda, né, fechando e abrindo, quanto no guarda-corpo da varanda, tá? Tem varandas que o guarda-corpo é uma muretinha, que não é alumínio, tá? Então aí você desconsidera essa parte, você vai dar uma olhada na pedra que está em cima, na pintura, na textura da parede e tudo mais, tá? Mas no alumínio, quando é guarda-corpo, você verifica os vidros, verifica se está arranhado e verifica se está firme, tá? Vê ele, mexe nele assim, verifica se ele tá firme também, se ele tá bem preso, bem fixado. Mas eu tenho uma varanda gourmet e eu fiz um pedido de churrasqueira, né? Como que eu vistorio essa churrasqueira? Gente, não tem como vistoriar 100% esse equipamento. Então a gente vai ver o seguinte, se o equipamento tá arranhado, se tá trincado, quebrado, geralmente churrasqueira é em inox, então verifica bem se não tá arranhado, tá? Inox é muito fácil de arranhar. E aí você vai ligar, vai desligar, vai ver se está funcionando, pede para ligar na tomada, sua elétrica vai estar funcionando, vai dar para testar ali aquele equipamento na tomada. Então você só vai ligar e vai desligar e vai perguntar se todo o kit daquela churrasqueira vai ser entregue junto com as chaves, tá? Geralmente eles entregam o kit de churrasco junto com as chaves do seu apartamento para não ficar exposto ali e acabar estragando, né? Chega na parte dos quartos, né? O que a gente tem que ver nos quartos e na sala, além das esquadrias, e se tiver um banheiro também dentro do quarto, se for uma suíte, além do banheiro. O que a gente tem que ver? A gente tem que ver se no seu contrato está lá falando que você tem a passagem de fio para TV e tem a passagem para o telefone. Tem que ter lá 2 caixinhas de TV e de telefone em cada cômodo, tá? Na sala e nos quartos, beleza? E no quarto também, você tem que ter uma previsão para o seu ar-condicionado. O que é isso? Você tem que ver se a construtora disponibiliza para você aquele ar-condicionado de janela, né? Que é aquele ar-condicionado que você encaixa na parede, ou se é aquele ar-condicionado split. Se for de encaixar de janela, você só vai verificar se tem o buraco lá, vai perguntar pro técnico como que é isso. Tem uns que eles fazem que é em cima da janela e é só tirar o vidro. Tem uns não, tem uns que é um buraco embaixo da janela, que você abre ali aquele buraco e encaixa o ar-condicionado, que é super simples. Tem que ver se foi esse aí de janela, se a tomada tá ali, qual é a tomada do ar-condicionado, para você saber direitinho, né, para instalar o seu ar-condicionado. Ou então é o ar-condicionado split, né? Então aí já são outros 500, tá, gente? O ar-condicionado split, ele tem que ter uma caixinha no seu quarto ou na sua sala. E nessa caixinha, para você passar toda a tubulação dele, os cabos dele, para o lugar onde vai ficar a condensadora. Então você tem que analisar com esse técnico qual é o espaço destinado para essa condensadora do ar-condicionado. Tem mais também. Depois que a gente verificou todos os itens, a gente também tem que verificar a pintura do apartamento. Não é tipo assim, tem uma manchinha aqui, uma manchinha ali. Não, verifica no contexto. Até porque quando a sua mudança entrar, você vai acabar tendo que revisar a pintura do seu apartamento, porque vai acabar manchando. Não tem jeito, gente. Sempre mancha quando a mudança entra. Vai montar um móvel, sempre vai manchar quando montar esse móvel. Então você vai verificar, vai passar a mão na sua parede, verifica se tem ondulação assim na sua parede, porque se tiver uma montanha-russa na sua parede, a gente tem que pedir para consertar, tá? E a gente vai verificar se o contexto daquela pintura, se o apartamento ele tá bem pintado, se ele tá bem massado, se ele tá bem pintado, se as sancas em cima, porque alguns apartamentos existem sancas, que é por onde passa a tubulação, algum cabo, algum cabeamento dentro do apartamento, tá? Então, às vezes tem sancas espalhadas no seu apartamento e você tem que verificar se essa sanca tá ondulada ou se ela tá reta, se ela tá bem emassada, bem pintada, se as paredes estão bem pintadas,
tá? Então é muito bom, muito importante fazer essa verificação geral. Na varanda, geralmente é em textura, tá? Ou em azulejos, depende de como é a fachada desse apartamento. Então você verifica, se for azulejo, faz aquela verificação de azulejo, vê se está tudo em ordem, se está tudo bem assentado, se não está oco e tudo mais. Se for em textura, você verifica se a textura tá em boa qualidade, se ela tá boa, se ela não tá manchada, se ela não tá uma parte lisa e a outra parte texturada, tá? Porque acontece muito também. E aí é só você pedir para eles retocarem, tá bom? Também no final da vistoria, por exemplo, você já verificou tudo da sua vistoria, tira uma foto de todo o seu apartamento para mostrar como ele estava, né, na hora da vistoria, e tenta tirar uma cópia do laudo também, para você ter essa cópia junto com você. O laudo que fica com a construtora, tenta ter uma cópia dele. Ah, não pode levar cópia? Tira uma foto dele na hora e anexa lá junto com as suas fotos lá do seu apartamento, tá? Utilizando para vocês aqui o checklist, então imprime esse checklist, leva na hora da vistoria, porque ele é super importante. Dentro desse checklist está descrito cada ambiente e o que você tem que ver em cada ambiente, então vai te ajudar muito na hora da vistoria, tá? E qualquer coisa, Fernanda, é muita coisa para ver, pelo amor de Deus, me ajuda, a gente te ajuda, manda uma mensagem pra gente, contrata nosso serviço, não deixa de se cadastrar e boa sorte na vistoria de vocês.